Excelente dia, já começando nossa live depois de treinar endorfinada. E hoje nós temos duas lives, hein, ó. Temos essa da nossa oração e temos uma live super especial, um convite, né, de um super mestre aí do mundo dos treinadores, que nós vamos estar daqui a pouquinho, umas 12 horas, falando sobre viver, né, o treinador da essência, né, vivendo essa jornada do treinador da essência. E a gente vai compartilhar aí várias coisas importantes, interessantes aí nessa live, tá? E vamos para a nossa palavra de Deus, já pedindo ao Espírito Santo que esteja aqui, que traga o discernimento da palavra, que é a nossa base, né? A base da nossa vida é a palavra de Deus. Que nós possamos adentrar nessa palavra, recebendo do Senhor aquilo que Ele quer falar conosco. Que a presença viva, Deus vivo, esteja sobre nós e nós possamos adentrar, tendo a certeza que o Senhor está falando conosco. Nós vamos para a leitura de 1 Reis 15, onde fala de sua fidelidade pode mudar gerações. É possível ser fiel mesmo quando os outros não são. O reinado de Abias em Judá não foi totalmente fiel, né? E o reinado de Asa buscou a Deus e promoveu reformas espirituais, removeu os ídolos, restaurou a adoração verdadeira, né? E o reino do norte em desobediência, onde estava ali reinado por Nadab, que é Baasa, né? Então aqui nós temos um reinado que vai derrubar a idolatria, derruba várias coisas aqui e honra o Senhor. Vamos à palavra? Senhor Deus, fala conosco. A tua palavra ela é viva, ela é perfeita. Ela traz em nós a verdadeira força que vem de ti. Que o Senhor venha reinar, Pai. Que tua palavra venha entrar nos nossos corações como um bálsamo de alegria, de cura e de amor. Amém. Diz assim: e no 18º ano do rei Jeroboão, o filho de Nebade, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou durante 3 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E o coração foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus, que deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, confirmando Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não tinha se desviado em tudo que ordenara em todos os dias da sua vida, senão só o negócio de Urias, o Eteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. E quanto ao mais dos atos de Abias e tudo que fez, porventura não está escrito no livro de crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dormiu com seus pais e sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa é um bom rei sobre Judá. Então, depois de Abias, vem Asa. E ele vem realmente fazendo uma revolução espiritual aí, né? E no 20º ano do rei Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Então, Asa fez, né, o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E foi até Maaca, sua mãe removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito o horrível ídolo em Azera. E também Asa fez o seu ídolo horrível e queimou junto aos ribeiros de Cedron. E os altos, porém, não foram tirados. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, edificou em Ramã, para que ninguém fosse permitido de sair nem entrar a ter com Asa na rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e todo o ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei entregou na mão do servo, e o rei Asa enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion,
rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e ti. Eis que mando um presente, prata e ouro. Vai, anula o teu acordo, Baasa, rei de Israel, para que se retire sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães do exército contra a cidade de Israel. Feriu Ijon e Dan, Abel, Bet-Maaca e toda a Quinerete e com toda a terra de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou edificar Ramã e ficou em Tisa. Então o rei Asa fez apregoar por todo Judá, e todos, sem exceção, trouxeram pedras de Ramá e das madeiras com Baasa edificaram, e edificou o rei Asa e Geba de Benjamim e Mizpá. Quanto mais todos os atos da Asa e todo o seu poder e tudo quanto fez da cidade que edificou, porventura não está escrito no livro de crônicas da rei de Judá? Porém, o tempo da velhice padeceu dos pés, e Asa dormiu nos seus pais e foi sepultado como seus pais na cidade de Davi. Seu pai, Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, o rei de Judá reinou em Israel 2 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos do seu pai, e pecando. E o pai fizera pecar em Israel, e conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, e na casa de Zicá feriu em Basas de Betom, e eram os filisteus, quando Nadab foi Israel e cercaram os de Betom. E matou, pois, Baasa no ano terceiro de Asa, o rei de Judá reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando, ele feriu toda a casa de Jeroboão, e nada de Jeroboão deixou que existisse fôlego até destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera ao ministério do servo Aias, o Silonita. E por causa dos pecados de Jeroboão cometeram, fizeram pecar em Israel por causa da provocação, irritaram o Senhor Deus de Israel. Quanto mais os atos de Nadab e tudo que fez, porventura não está escrito no livro de crônicas dos reis de Israel. E houve guerra entre Asa e Baasa e Israel todos os dias. E no terceiro ano do rei Asa, o rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tisa, e reinou 24 anos, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Jeroboão, no pecado que havia feito Israel pecar. Então vocês veem aqui uma sucessão de reis, que um obedece, o outro obedece, um vem seguindo os passos do pai, e o outro vem trazendo totalmente diferente nessa questão das gerações de Israel, né? Então, o que a gente tira de aprendizado disso, queridos? Presta atenção nisso aqui, ó. Deus, ele observa o nosso coração, não apenas ações externas. Asa, seu coração foi totalmente dedicado ao Senhor. Então, Asa, ele cumpriu a geração dele, cumpriu o propósito dele. O Senhor procura corações inteiros, não perfeitos. Ele quer corações que eles sejam quebrantados, que eles sejam abertos às instruções de Deus, né? E 2, sempre é possível quebrar ciclos familiares. Uma história familiar não determina o seu destino espiritual. Você pode ser o começo de uma nova geração. Então, Asa, ele vinha, né, de gerações que vinham se corrompendo a idolatria, e ele vem e muda a trajetória disso. Ele muda o mover do Senhor aí, né, e vai trazendo um novo destino espiritual para a sua geração. Terceiro, fidelidade exige decisões difíceis. Fidelidade exige posicionamento firme. Tem problemas, mas tem a direção certa. Quando você está fiel ao Senhor, você vai ter problemas, né? Nós vamos ter coisas para enfrentar, mas nós vamos estar caminhando na direção certa. Então, declare hoje comigo: eu escolho ser fiel a Deus. Eu escolho ser fiel a Deus. Eu escolho ser fiel a Deus, porque quando nós somos fiéis, né, a Deus, nós estamos na direção certa. Então, por mais que a sua geração passada não tenha vivido isso, por mais que você não saiba como a geração futura vai se portar, permaneça fiel ao Senhor, porque ser fiel ao Senhor não quer dizer que você não vai ter problema. Quer dizer que em todos os problemas Deus vai estar com você. Amém? Então, que Deus te abençoe, que a palavra dele te envolva nessa manhã, que você possa sentir a presença do Espírito Santo e que a graça dele se renove todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe, um dia abençoado para você, cheio da presença de Deus vivo, um Deus de Israel. E às 12 horas, nós vamos estar aqui em mais uma live especial. Super beijo, tamo junto, simbora.